Olá pessoal, tudo bem? Quero mostrar para vocês nesse pequeno vídeo uma importante relação que temos que observar entre o volume corrente e o uso da ventilação não invasiva. Neste editorial de 2017, o Brochard ele vem nos apresentar três conclusões com relação à ventilação espontânea, né, durante o suporte ventilatório, tá? Seja ele invasivo ou não invasivo. E aqui a gente chama atenção para o suporte ventilatório não invasivo. A primeira conclusão que ele nos apresenta é que é difícil controlar o volume corrente manipulando somente o nível de pressão de suporte. Tá? A gente sabe que durante a ventilação espontânea, né, a gente tem o volume corrente gerado a partir, né, da aplicação de uma pressão positiva, que no caso é a pressão de suporte, a pressão negativa gerada pelos músculos respiratórios e também as propriedades mecânicas, né, da caixa torácica, né, das condições pulmonares de cada paciente. E a tendência é ajustarmos o volume corrente em cima daquilo que nós temos controle, que é o nível de pressão suporte. Isso é muito difícil, tá? Porque quem nunca observou aquele paciente em pressão de suporte, em que mesmo com níveis baixos de pressão de suporte estão apresentando elevados volumes correntes. Então, essa é uma atenção muito grande que temos que ter, visto, né, ao risco desses elevados volumes. E como não temos a monitorização de uma pressão muscular, a gente tende a monitorizar o nível de pressão de suporte. A segunda conclusão que ele nos apresenta é que pacientes que falham e precisam de intubação apresentam volumes correntes maiores do que pacientes que obtêm sucesso. Daí a importância de termos a análise desse volume corrente como um parâmetro de monitorização de sucesso ou não, né, do suporte ventilatório não invasivo. E uma terceira conclusão é que um volume corrente médio maior ou igual a 9,5, 9,5 ml por quilo do peso corporal previsto é altamente preditivo de falha. Neste editorial, ele apresenta as conclusões baseadas no estudo de Cartu. Tá? Esse estudo de Cartu, que tem ele também como o Brochard como participante, além do Tilly e outros grandes nomes aí da ventilação mecânica, eles apresentam alguns resultados nessa tabela e eu chamo a atenção para a relação do volume corrente, né, que é o que a gente quer apresentar para vocês. Tá? Então, quando a gente olha na primeira coluna aqui, né, na verdade na segunda coluna, onde nós temos o nível de sucesso, né, desses número de pacientes que tiveram sucesso com a não invasiva, e na outra coluna os pacientes que tiveram falência durante a não invasiva. Quando a gente observa os valores de volume corrente expirado, né, baseado no peso predito ideal, pacientes que tiveram sucesso, né, com a não invasiva apresentavam volumes correntes até acima de 8 ml por quilo, visto então a dificuldade, então praticamente impossível, como eles relataram nas suas conclusões, controlar o volume corrente apenas pelo nível de pressão de suporte. E observem que o volume corrente em pacientes que falharam são volumes correntes extremamente altos, acima de 10 ml por quilo. Mas o que é importante nesta tabela é essa variável independente, né, que é o volume corrente maior que 9,5 ml por quilo. Então, ela foi uma variável independente associada à falência da ventilação mecânica. Então, pacientes que estavam ventilando acima de 9,5 ml por quilo de peso, 75% apresentaram falhas. E outro importante dado apresentado por este trabalho de Cartu é nesse estimador de Kaplan-Meier, que estima durante o tempo, e esse tempo são as primeiras 4 horas acumuladas de ventilação não invasiva,
né, as chances, né, a porcentagem de falha, né, da ventilação não invasiva. Então, em pacientes com uma relação, né, eles avaliaram um subgrupo de pacientes, então pacientes que apresentavam uma relação PO2-FO2 menor ou igual a 200, um volume corrente médio maior ou igual a 9,5 ml por quilo de peso nas primeiras 4 horas acumuladas de VNI, é um preditor, né, de falha de VNI. Então, é um estimador de confiabilidade, mostrando que nessas primeiras 4 horas acumuladas de ventilação não invasiva, em pacientes aí que apresentam hipoxemia, né, importante, né, uma relação PF, né, menor que 200, aqueles que apresentavam volume corrente acima de 9,5 ml por quilo, né, são mais prováveis, né, de apresentarem falha, né, durante a ventilação não invasiva. Tá? Então era isso aí que eu queria apresentar para vocês. Tá? Obrigado.